se arrepende? Deus mente? Deus se arrepende? Mas tem um texto da Bíblia que Deus fala, eu me arrependi de ter feito o homem. E todo mundo chega, e aqui eu vou ensinar vocês a serem apologetas, ou seja, a defenderem a fé. Porque quando a pessoa quer te colocar em xeque, ela fala, a Bíblia está errada, a Bíblia se contradiz. Por quê? Porque a Bíblia fala que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Mas também fala que Deus se arrependeu de haver feito o homem. Então a Bíblia se contradiz. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Deus se arrepende? No final a gente vai saber se arrepende ou não. Mas antes, eu estou com uma sede. Eu estou com a boca seca. Ai. Muito bem, pastor. Ô Tito, tinha que ter o teu microfoninho. Na próxima você vem com o microfoninho. Vem falando. Como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus. Tito. Como é que tá? Melhor aqui. Como é que tá a tia Maristela? Tia Maristela tá bem? Tudo bem, tudo tranquilo. Tia Maristela tá bonita, a tia Maristela, hein? Tá bonita. Tia Maristela tá bem cuidada. Um dia eu vou apresentar ela aqui. Eu acho que ela tinha que vir aqui trazer uma aguinha. Tia Maristela tá bem cuidada, hein? Ô, tia Maristela, ele tá cuidando bem de você? Se ele não tivesse, me fala, promete? Que eu dou uma coça nesse cara aqui. Tá ao vivo aqui, ao vivo não, tá gravado. Tá publicado na internet. Nós somos bem amigos. Obrigado, Tito. O Tito é figura internacional. Internacional. E eu sempre falo isso de verdade. Eu estava uma vez em Portugal e um irmão da igreja perguntou, e o tio Tito? Mais famoso do que... Vamos lá? Números capítulo 23, verso 19. Números capítulo 23, verso 19. Que eu já citei, né? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Será que tendo ele prometido não o fará, ou tendo falado não o cumprirá? Então, algumas traduções não vão usar a palavra que se arrependa, vão usar a frase mude de ideia. Números 23, 19. O que diz na tradução de vocês? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia, ou tem uma outra palavra? Mesma coisa? Alguém tem aí para que se arrependa? Para que se arrependa, né? Então, e esse aqui vai ser o nosso ponto inicial. Deus não mente e não se arrepende como homem, tá bom? Então, quando a gente pensa na figura de Deus, a primeira coisa que temos que pensar é o porquê esse texto está na Bíblia, tá? Onde que ele está colocado. Vocês lembram aqui onde é que esse texto estava colocado? Na história de Balaão. Balaão era um profeta, que ele era um profeta mercenário, ou seja, ele era comprado por nações para profetizar. Naquele tempo podia, hoje não pode mais. Se fosse hoje, Balaão seria chamado um falso profeta, com certeza. Porque ele era contratado para amaldiçoar ou abençoar um povo. Tanto que ele foi contratado para amaldiçoar Israel. Quando ele subiu no monte, ele encontrou Deus. E Deus falou, você está indo fazer o quê? E ele falou para Deus, como se fossem melhores amigos. Não, estou indo ali amaldiçoar aquele povo. Aí Deus falou, não, aquele povo não, meu povo. Esse é meu povo. Você vai abençoar ele. Aí Balaão pegou e abençoou. Aí voltou pro rei que tinha contratado ele, e o rei falou, e aí, amaldiçoou? Não, abençoei. Tu tá louco, eu te paguei para amaldiçoar. Entendeu? E aí ele fala essa frase, né? Ele afirma o que eu vou chamar aqui, queridos, de confiabilidade absoluta de Deus. Porque uma coisa é você confiar no ser humano. Vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês conseguem confiar 100% em alguém? 100%. Não existe confiabilidade absoluta. A gente está assistindo, eu e o Matheus, a gente está assistindo uma série na Prime Video, que é do Mr. Beast. Mr. Beast é o maior youtuber do mundo. É um jovem, menos de 30 anos, que é o cara que tem o maior número de seguidores no YouTube no mundo. E ele faz games, né? Jogos, assim. Ele vai, 1.000 pessoas, o último que ficar parado em cima de um poste lá vai ganhar $1 milhão. É coisa assim. Claro que é mais complexo do que isso. E aí a Prime Video fez um programa de televisão com ele, já teve uma primeira temporada, agora é a segunda temporada. E tem uma parte, e são várias pessoas, e tem uma parte desse desafio que tem o suborno dos capitães. Então tem 4 grupos de pessoas que sobraram ali, já eram centenas, agora tem poucas. Cada grupo tem 6 ou 7 pessoas, eles escolhem um cara para ser o capitão. Esse capitão, são 4 ou 5 capitães,
eles ficam de frente para um botão, que se eles apertarem, eles aceitam o suborno. E numa tela vai subindo assim, ó, $1, $2, $3, $10, só que é muito rápido. Então começa $1.000, $2.000, $5.000, $10.000, $30.000, $40.000. O primeiro que bater o botão ganha o valor que está na tela e todos aquele grupo são excluídos do programa. Perde a chance de ir para a final e ganhar $1 milhão. Não é milhão, eu acho que são $5 milhões o prêmio. É muito dinheiro, muito dinheiro. $5 milhões, quanto que é isso? Nem sei. É muita grana, não faço nem ideia. E aí estavam lá os capitães lá e começou. Só que não começou $1, $2, começou $100 mil, $200 mil, foi a $1 milhão. $1 milhão. E todo mundo do grupo olhando para os capitães dizendo, nós confiamos em você, nós te escolhemos porque sabemos que você é um homem de Deus. E o outro falando, você é um homem confiável, pense que os seus filhos vão dizer, porque se esse cara bater, ele fica com $1 milhão e esses do grupo vermelho, grupo verde, amarelo, azul, branco, são excluídos. Aí teve um cara que bateu, pã! Ganhou $1 milhão. E continua no jogo. E os outros são excluídos. Aí os outros estavam lá chateados com ele. Ele vai ter que pagar isso para Deus. Aqui na terra não vai. Tal. Aí o Mateus me questionou. O Mateus falou, pai, olha a pergunta do meu filho. Se fosse o senhor naquele momento, o senhor bateria no botão? Eu falei, antes do $1 milhão. Bateria. Por que eu bateria? Porque não era um jogo de confiança, era um jogo de quem ganha dinheiro. Todos os participantes entraram naquele game para ganhar dinheiro. Ninguém entrou para dizer eu sou mais fiel, eu sou mais confiável, eu sou melhor amigo, eu sou um homem melhor que vocês. Ninguém. Todo mundo ali entrou para ganhar dinheiro. Está todo mundo convergindo para chegar um único no final e ganhar $5 milhões. Aí você está numa semifinal do jogo, você pode ganhar $1 milhão. Qual que é a chance de você ganhar $5 milhões? Você pode ser eliminado no próximo desafio. Só que essa é a questão. O ser humano ele leva tanto para o lado da emoção, da interatividade pessoal, das relações interpessoais, que começa a levar para um lado de hombridade, de honestidade. Mas ali não tem hombridade e honestidade. Aquilo ali é um jogo da televisão para ganhar dinheiro. Então, exatamente, você é muito emocional. Quem tem uma boa cabeça controlada, estrategista, racional, ganha. Quem não tem, não ganha. Mas a minha pergunta é, tem como você confiar 100% em alguém? Ninguém. Ai, mas você é um homem de Deus, você erraria. Não, é um jogo. Eu estaria participando de um programa de televisão, é igual você no Silvio Santos. Eu estava numa cabine, botava um fone, e aí parecia um Fusca. Você troca 100 mil por um Fusca. Você tinha que falar, sim! Vocês lembram? Aí você troca isso por isso, apareceu uma banana. Não! Aí não pegava banana. Aí, vocês lembram? É um jogo, você foi para se divertir, para ganhar alguma coisa. Topa tudo por dinheiro. Tinha que ficar dançando em cima do negócio, lambuzado, e os caras puxando um pano e você tentar ficar de pé. O último que ficasse de pé ganhava. É um jogo, a televisão, é uma brincadeira. Mas as pessoas levam para o lado da relação interpessoal. E o problema é que quando a gente lê a Bíblia, a gente analisa Deus como nós analisamos o outro. E aí a gente fala, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Mas por que depois ele se arrependeu? Porque Deus não é confiável. Porque nós medimos Deus como nós medimos um ao outro. E aí eu vou chamar isso, vou falar que Balaão, quando Balaão fala, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, Balaão está afirmando o que eu chamo de confiabilidade absoluta de Deus. Porque o foco não é, eu vou usar um termo aqui, aproveitar minha esposa, não é a psicologia divina. A gente não colocou Deus num divã e nós estamos analisando ele como um psicólogo analisaria um paciente. A gente não está analisando a psique de Deus. Nós somos muito infinitamente menores do que Deus. Então aqui o assunto não é a psicologia divina, mas é a aliança. Deus, se Deus nos abençoou, ele não volta atrás. Mas aí tem um problema. Ele não volta atrás por qual motivo? Por pressão, por capricho, por indecisão, por desconfiança. Ele não volta atrás. Mas ele só vai voltar atrás se nós quebrarmos a aliança. Então, aqui que está o grande lance. Ó, eu tenho uma aliança lindíssima feita na Gaspar. Inclusive, olhem bem para essa aliança, porque os dias dela estão contados. E não estão contados porque eu vou deixar de usar essa aliança. Estão contados porque daqui um mês, mais ou menos, um pouquinho mais, terá uma nova e linda aliança de 25 anos de casado. De bodas de prata. Eu já mandei para a Camila. Você chegou a ver o modelo? Mandou agora de pouco. Não, faz tempo já que mandei para a Camila. Não, ela não
Vou mandar para a senhora então. Mandei o modelo da aliança que eu quero. Pedi para ela quantos meses para fazer. Ela falou: você acredita que se tu trouxer de manhã, de tarde eu te entrego? Eu falei: vocês fazem menos de um dia? Ela falou: claro! A gente é uma fábrica. O menino chamou a menina para casar. Ela falou assim, ela falou: pastor, nós somos uma fábrica. É verdade, Camila, eu esqueci. Ela falou: eu faço em meio dia, eu faço numa manhã isso aí. Eu falei: sério? Ela: claro! Você acredita nisso? Eu falei: é verdade, é a Gasfajol, é a fábrica de joias. Se fosse uma joalheria, teria que encomendar e tal. Ali eles constroem a joia. Então é uma aliança. E essa aliança ela tem muita coisa escrita aqui invisível. Está dizendo que eu tenho que cuidar da minha mulher na saúde ou na doença. Não é quando se ela ficar doente, eu abandonar ela, devolver para o pai dela. Não, eu peguei essa garota saudável aqui, a menina ficou doente. Não é? Está escrito aqui, em algum lugar. É na fidelidade? É na pobreza? E em outros aspectos humanos, que talvez os mais fracos abandonariam, mas os mais fortes podem até permanecer. E com Deus é assim. Deus não deixa de cumprir ou de abençoar porque ele é instável. Ele só deixa de cumprir ou abençoar porque nós quebramos as alianças. Então esse é o ponto principal, tá bom? Então quando o texto diz não se arrepende, qual que é a ideia? Deus não é um agente volúvel que promete hoje, desfaz amanhã, porque mudou de ideia, como nós, que somos humanos, manipuláveis e indecisos. E aí nós vamos encontrar Gênesis capítulo 6, verso 6. Abram aí. Gênesis 6, 6. A gente leu aí, antes, né? Em Números 23, 19, que Deus não mente. Deus não se arrepende. A gente pega Gênesis 6, 6. O que está escrito em Gênesis 6, 6? Então o Senhor ficou triste. Aqui a minha tradução já está corrigida do hebraico. Mas, então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou o coração. Mas tem uma tradução que vai dizer, então o Senhor se arrependeu de haver feito o homem. Tá? Alguém tem a tradução se arrependeu? Lê para nós, Fran. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra. A gente acabou de ler que Deus não mente, Deus não se arrepende. E agora a gente vem em Gênesis 6 e está escrito, então o Senhor se arrependeu. Tá? Por que a minha tradução já está corrigida? Porque o verbo arrepender-se no hebraico é vainachen. Vainachen é o movimento da narina quando ela se dilata. Quando você fica emotivo e triste. Aquela respiração ofegante, vai na ren para o judeu, é esse movimento aqui da narina dilatando. E o que significa isso? Entristecer-se. Sabe quando a pessoa chora e a narina dilata? Esse e escorre, coriza? Esse é o vai na ren. Então, o texto sagrado não diz que Deus se arrependeu. Diz que Deus se entristeceu. Porque ele olhou para o homem, e aqui nós vamos entrar um pouquinho na antropopatia, né? Que é antropos é o homem e patos é sentimento. Então, antropopatia é quando eu transfiro os sentimentos humanos para poder entender Deus como funciona. É tipo o texto que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Isso é uma antropopatia. É uma linguagem antropopática. E quando diz o texto, então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, isso lhe pesou o coração, está usando essa linguagem. Tá? Antropos é o humano e patos no grego, né? P-A-T-H-O-S, sentimento. É tipo patológico. O que é patológico? Patos, logos, estudo, conhecimento dos sentimentos. Por isso que a doença vem da alma. Toda doença começa com um sentimento. Por isso que existe o psicossomático. Vem da psique e vai para soma, corpo. Psique, alma, soma, corpo. Então, nessa linguagem antropopática, a gente atribui a Deus alguns termos humanos, né? Pesou, coração, arrependeu-se ou entristeceu-se, que são coisas que para a divindade não existe, né? Não pesa, não tem coração físico, etc. Tal. Por quê? Mas é para comunicar o sentimento real disso, que é o quê? O pecado humano provocou uma dor
eu vou colocar uma dor santa em Deus, para fazer mais sentido, e uma justa reação de Deus. Porque Deus criou o homem com uma expectativa. Mas Deus, aí vem aquela pergunta que vale 1 milhão, né? A pergunta de 1 milhão. Mas Deus é presciente, onisciente. Por que Deus criou o homem sabendo que o homem ia pecar? E eu respondo com uma pergunta para vocês. Crianças morrem? Sim ou não? Sim, né? E você sabendo disso, você tem coragem de ter um filho? Casamentos acabam? E sabendo disso, você tem coragem de casar? Empresas falem? E sabendo disso, você tem coragem de abrir sua empresa? É isso. Essa é a resposta sobre Deus e o homem. Tá? Então, Deus sempre esperou o melhor da gente. Isso está explícito em Isaías capítulo 5. Vocês querem ver? Que é um outro estudo muito bom, né? Você vê como que a minha cabeça funciona? Cheia de abas. Chato, né? Parece as abinhas do navegador A minha cabeça é assim, eu vejo um texto e ela vira um estudo. Mas Isaías capítulo 5... Isaías capítulo 5, no verso 1, olha que super interessante esse texto. Fica bom que fica registrado no coração de vocês, para responder a pergunta de 1 milhão, por que Deus, sabendo que o homem poderia pecar, Deus mesmo assim fez o homem e não impediu, né, o pecado. Isaías capítulo 5, verso 1. Agora cantarei ao meu amado o cântico do vinhateiro, a respeito de sua vinha. O meu amado teve uma vinha numa colina fértil. Ele cavou a terra, tirou as pedras, plantou as melhores mudas da videira. Tem uma tradução que diz vides diletas. Sabe o que é dileta? Vem de dileção, de escolha apurada pelo melhor. Por isso que o predileto... por exemplo, de todas as minhas alunas aqui, a minha predileta é a tia Lúcia. Desculpa as demais, eu sei que vocês vão ficar enciumados, mas a tia Lúcia é a patrocinadora. Então, a minha predileta é ela. Tá? O que significa? Perceberam a palavra predileta? Prévio. Dileta, escolhida. Ela foi escolhida previamente. Eu olho para as pessoas e eu falo, previamente ela é minha escolhida. Isso é predileto. Então, o que é dileção? Escolha, apurada. Eu olhei para todos e falei, isso aqui é a minha escolha. Então, aí vem o texto, né? Escolheu vides diletas. Quem tem a tradução vides diletas? O hebraico de vocês está ruim aí, gente, por favor. Ele cavou, tirou as pedras, plantou as melhores mudas de videira. No meio da vinha ele construiu uma torre e fez também um lagar. E ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas, infrutíferas, que não serve para suco, não serve para vinho, não serve para nada. Aí o verso 3. E agora, ó moradores de Jerusalém, homens de Judá, peço que julguem entre mim e a minha vinha. O que mais se podia fazer a minha vinha que eu não lhe tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora lhes darei a conhecer o que pretendo fazer com a minha vinha. Vou tirar a cerca que está ao seu redor. Uma tradução diz cerca viva, outras diz sebe, que é aquele muro de planta que é uma cerca viva. Para que a vinha sirva de pasto, derrubarei o seu muro para que ela seja pisoteada. Farei dela um lugar abandonado, não será podada nem cavada, mas crescerão nela espinheiros e ervas daninhas. Também darei ordem às nuvens para que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. E os homens de Judá são a planta preferida do Senhor. Eu esperava retidão, mas eis aí a opressão. Eu esperava justiça, mas eis aí o clamor por causa da injustiça. É claro que não está falando de vinha, nem de terra, está falando da gente, né? Do povo. Não é? Então, é isso que eu estou falando. Claro que Deus, sabendo que o homem ia errar, Deus esperava o melhor do homem. Então, quando a gente vê Gênesis 6,6, Deus se entristecendo, porque Deus espera de nós. Você pode entender isso? Que Deus tem uma expectativa sobre a sua vida? Que Deus não é um ser inanimado. Deus não é um robô, que ele só funciona mediante o seu comando. Como a Alexa que você tem em casa, não é? Eu não posso falar porque a gente vai estar assistindo na televisão e eu vou falar a palavra que vai ativar as Alexas dos irmãos que assistem no YouTube, mas que você fala, fulana, acenda a luz. Lá em casa a gente fala, fulana, liga o ar-condicionado da sala. Fulana, liga a luz do estúdio. Fulana, liga o abajur do meu quarto. Fulana, ligue. Ela está inerte esperando um comando. Deus não é assim. Deus tem expectativa. Deus foi assim com Adão. Ele ia toda a viração do dia falar com Adão. O dia que Adão pecou, Deus falou, Adão, cadê você? E Adão escondido. Tive medo porque estou nu. Quem te fez perceber que está nu?
Olha a expectativa sendo quebrada. Então entenda que Deus tem expectativa da gente. Quando você vence o pecado, volte para casa feliz, dizendo, uau, eu entreguei para Deus confiança. Ele confiou em mim e eu não caí. Ele acreditou em mim. Ele permitiu que Satanás viesse me tentar, como Satanás tentou Jó, e eu não caí. Deus pode confiar em mim. Agora, tem gente que o diabo... Eu estava vendo hoje uma pastora falando sobre adultério, casamento e tal, e ela falou assim, o diabo não te derrubou. O diabo não te fez trair. O diabo só fez... Psiu. E você olhou para dentro de você, para o ser humano que você é. O diabo só usou quem você é. E toda vez que a gente tenta, sabe, vencer o pecado, a gente consegue, a gente devolve para Deus confiança. Então, essa linguagem, ela faz bastante sentido. Aí vem a pergunta agora, para a gente poder chegar à nossa conclusão, se Deus se arrepende ou não. Como conciliar Números 23, 19 com Gênesis 6, 6 sem fazer um malabarismo? Tá? Porque senão vai ter que fazer aquele malabarismo teológico para tentar explicar alguma coisa. 2 pontos bem básicos. Primeiro, mudança em Deus. O ser, caráter, propósito eterno, Deus não muda. Pronto. Não tem. Mudança na relação de Deus com o homem. A administração histórica de Deus com a humanidade muda quando o homem muda. Então, Deus não muda. O que muda é a forma com que ele se relaciona com o homem quando o homem muda. Uma linguagem simples, quando o homem muda de posição moral diante de Deus, Deus muda de modo relacional. De favor vira juízo, de juízo vira misericórdia, vice-versa, sem mudar o seu caráter nunca. É o que eu falo sempre para vocês. O mesmo Jesus que vai nos levar para o céu, como Salvador, é o mesmo Jesus que vai condenar as pessoas ímpias ao inferno, como juiz. É o mesmo Jesus. Só se prega o Jesus que salva. Mas esquecem de dizer que esse mesmo Deus, que não muda o seu caráter, vai transformar misericórdia em juízo. No começo ele deu misericórdia. A pessoa que pecou, se distanciou ativamente, objetivamente, a misericórdia se transforma em juízo. Deus permanece santo e justo, por isso ele reage ao mal com juízo. Deus permanece bom e misericordioso, por isso ele acolhe os arrependidos. Então é o mesmo Deus, com a mesma moral, com o mesmo juízo, acolhendo o arrependido, julgando o que se desviou. Então, arrepender-se em Gênesis 6,6 comunica, na verdade, a mudança do trato, que seria a virada de governo, né? Daí foi o julgamento pelo dilúvio, que vocês lembram bem, que a gente estudou alguns dias atrás. Não a instabilidade de Deus, se a gente fosse colocar Deus no divã da psicóloga, a psicologia divina, não é isso. Ele se arrependeu porque ele se entristeceu do propósito humano ter se perdido por natureza humana. O homem decidiu se distanciar de Deus, tá bom? Aí, para a gente encerrar, irmãos, leiam Provérbios comigo, Provérbios 25, 2. Tá? Isso aqui é muito legal. Provérbios 25, 2 é um texto que eu gosto muito. Quando eu era jovem, que eu estava fazendo seminário, lá na década de 90, 93, 94, ou até 95, eu lembro que a gente tinha uns cards que a gente fazia de cartolina com versículos difíceis de entender. Acho que eu fiz isso na nossa igreja uma vez. Isaías 2:2. Não, 22, deixa eu ver. 2:22. Versículos difíceis de entender. Deixa eu ver. 22:2. Não, é 2:22. 2:22, Ó, 2:22. Afaste-se, pois, do ser humano que só tem vida enquanto respira, pois em que ele deve ser estimado? Tipo, não tem sentido, né? Tem uns versículos assim que não tem muito sentido. Aí a gente pegava no seminário versículos que não tinham sentido, que estavam meio que fora de contexto, a gente não entendia, e fazia uns cards para poder pensar sobre eles e encontrar soluções teológicas para esses tipos de textos, né? E esse aqui é um que não, ele tem sentido, mas ele é difícil de entender, que é Provérbios 25, 2. A glória de Deus é encobrir as coisas, esconder, ocultar as coisas, mas a glória dos reis é investigá-las. Que versículo legal, vocês concordam? Não é? A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é investigá-las. Complexo, né? E por que eu coloquei esse versículo para a gente encerrar? Porque a dificuldade de você entender se Deus ele se arrepende é a glória dos reis. Deus esconde isso das pessoas.
A gente tem que estudar muito para entender o hebraico, o sentimento, a linguagem antropopática, é muita coisa difícil. Então, quando você entende, você mergulha no estudo, é a glória dos reis. A glória de Deus é esconder, a glória dos reis é encontrar. Diga, Fran. Na nova tradução da linguagem de hoje diz assim, ó, respeitamos a Deus por causa daquilo que Ele esconde de nós e respeitamos as autoridades por causa daquilo que elas nos explicam. Tá bom, tá excelente. Respeitamos a Deus por causa daquilo que Ele esconde de nós. Respeitamos a Deus por as autoridades. Respeitamos as autoridades por causa daquilo que elas explicam. Não está muito dentro do conceito, mas é mais ou menos isso. Por quê? O que é a glória de Deus? É encobrir as coisas. Porque se Deus colocasse a realidade mastigada, sem que o homem tivesse necessidade de buscar, isso perderia valor. Tudo que você tem em quantidade perde valor. É a procura, é a oferta e a demanda. Oferta e procura. Não é? Vocês lembram quando tinha poucas igrejas evangélicas na cidade? Vocês são dessa época? O crente tinha respeito. O crente era respeitado. Eu falo isso no começo da minha fé. Eu fui comprar um móvel, eu não tinha documento, assim, não tinha crédito da cidade, eu tinha recém-mudado. O cara falou, pá, mas tu se mudou essa semana, a gente nem sabe quem você é. Eu falei, não, eu sou crente aqui da Igreja Batista. Ah, não, pode levar. Ele não pegou nem meu documento. Não foi? Mobiliou nossa casa. Falou, não, vai pagando, irmão. E o cara não era crente, o cara era católico. Vai pagando, irmão, vai pagando. Entendeu? Porque o crente era no fio do bigode, sabe? Tinha confiança. Aí depois que encheu de igreja, uma pior que a outra, alguém confia em crente? Vocês que têm comércio, chega o crente lá, vamos fiado. Chega a dar um calafrio, não é, tia Lúcia? Atenção você que está assistindo esse vídeo e não pagou sua dívida, é crente, vai pagar a sua dívida. Pelo menos manda uma mensagem, liga lá e fala, pô, tô apertado, dá uma satisfação, pelo amor de Deus. Então é isso. Se Deus entrega todos os mistérios mastigadinho para a humanidade, todos os mistérios perdem valor. Então a glória de Deus é ocultar, esconder, gerar mistérios. E a glória dos reis é pesquisar, procurar, descobrir e investigar. E é isso que vocês estão fazendo aqui toda terça-feira. A glória dos reis. Vocês estão se tornando reis porque estão se tornando mais sábios. Amém? É isso. Que esse estudo possa ajudar vocês a responder as questões quando as pessoas falarem, mas Deus não é homem, nem filho do homem, para que minta, para que se arrependa. E por que aqui em Gênesis 6 ele se arrependeu? Você fala, isso, ele está por fora. Essa palavra arrepender significa entristecer. Você pode até meter um hebraico ali. Venacha. Eu vou lembrar do nariz aberto. Deixa eu pegar aqui que eu esqueci o termo hebraico. A tristeza. Cadê o termo hebraico certinho? Venachen. Cadê? Cadê o malabarismo? Vainachen. Vai na frente, vai na Ren. Se você gosta de Shein, é Shein a lojinha da China? Vai na Shein. Vai na Shein. Vai na Shein, só que o hebraico, o H, só que no hebraico o H é um R gutural. Então, por exemplo, Elohim, que as pessoas falam, é Elohim. O H é um R gutural. Elohim. Então, vai na Shein. Está escrito vai na Shein. Você vai na Shein. É de Deus. Calma. Vai na Ren. E esse aqui é muito profético, porque vai na Ren, ou vai na Shein, é entristecer, porque entristece o marido. O marido vai lá ver a fatura do cartão e fala, Shein. Vamos orar? Deus, obrigado por esse momento de estudo, de palavra, de conhecimento, de desvelar os mistérios ocultos das Sagradas Escrituras. Obrigado porque a tua palavra diz que o mistério que está oculto, quando nós o procuramos, o encontramos e revelamos, nós nos tornamos reis. A palavra rei aqui não está sob a autoridade de monarca, não. É sobre realeza, é sobre pessoas que têm um ar real diante do Senhor. Muito obrigado, Pai, porque nós nos encontramos aqui presencialmente em Chapecó,
toda terça-feira à noite, e os irmãos que assistem pela internet assistem esse mesmo estudo toda quarta-feira à noite no YouTube. Senhor, que nós possamos continuar encontrando mistérios revelados, ou até os mistérios ocultos da palavra de Deus, com santidade e com rigor teológico, e não com essas loucuras que a gente vê por aí. Deus, guarda, Senhor Deus, a sua palavra no nosso coração, para que nós não venhamos a pecar contra Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Vai na Shem!